Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao André Responde. E a primeira pergunta aqui, acho que nem é pergunta, né? É a Gorete Souza. André, nunca tive muita sorte com os homens, mas de ver alguns dos seus vídeos passei a entender muita coisa, inclusive que o problema estava em mim. E através dos seus vídeos eu compreendi que agia de maneira errada. Hoje me sinto mais segura e pronta para um relacionamento mais consciente. Obrigada de coração, Deus te abençoe. Amém, minha querida. Olha, quando você diz, né? Olha a primeira frase, gente. Nunca tive muita sorte com os homens. Olha a questão, né? Nunca tive muita sorte. Tá, e depois a gente vê o resto aqui, ó. Só que vendo os vídeos para você entender muita coisa, inclusive que o problema estava em mim. Ou seja, comecei a pensar e repensar e ver as minhas próprias atitudes, como eu me posicionava. Então, será que eu não tinha sorte? Ou era a forma como eu me posicionava nas minhas relações? A forma como eu agia? A forma como eu conduzia as coisas? A forma como eu entendia? A forma como me posicionava? Olha a diferença que faz. Hoje me sinto muito mais segura, pronta para um relacionamento. Então, quer dizer, você vê como muda as coisas? É o que eu falo aqui, no capítulo que eu falo sobre, será que eu tenho o dedo podre? Será que eu tenho o dedo podre? Realmente? Eu tenho o dedo podre, não tenho sorte. Meu dedo é podre. Será que você tem o dedo podre? Tem um capítulo que, né, um tópico aqui que eu falo apenas então somente sobre essa questão. Tá aqui então a Gorete deixando mais claro o que eu trabalho até de forma teórica aqui no livro Dor de Amor Tem Jeito. A maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente se posiciona. E que bom, ótimo, que a gente consegue perceber. É igual aquela pessoa que todos os relacionamentos dela terminam da mesma maneira. Sempre acontece a mesma coisa. Eu já tenho sorte. Sempre acontece isso comigo. Tá, escuta. Todos os relacionamentos terminam da mesma maneira. Ou sempre acontece a mesma coisa. As pessoas agem sempre da mesma maneira. Claro, são pessoas diferentes, com atitudes diferentes. Mas sempre o princípio básico ali é o mesmo. Então será que o erro está em todo mundo? Ou será que eu é que tenho que rever as minhas atitudes? Como eu estou me posicionando? Porque é muito mais fácil a gente acreditar que o erro está em todo mundo e nós somos a grande vítima da situação. Porque é difícil a gente desacomodar-se. É difícil. Pensar dói muitas vezes, viu, gente? Tá? Não estou dizendo isso por experiência própria, quando a gente tem que pensar na nossa própria situação, quando a gente tem que rever as nossas atitudes, o nosso posicionamento diante da vida, o nosso posicionamento diante das situações, o nosso posicionamento diante do outro, o nosso posicionamento diante do que queremos para a nossa própria vida, as nossas atitudes. A gente tem que repensar, rever, refazer, ajustar, reajustar. Isso dá trabalho, né? É mais fácil acreditar que o erro está em todo mundo do que a gente pensar como eu posso agir e como eu devo fazer. Certo? E que bom, minha querida, que você fez isso. Porque sabe quem tem a ganhar quando a gente faz isso? Nós. A gente se torna menos dependente. A gente cria menos muletas. Porque quantas são as muletas que a gente cria para querer compensar o que a gente não trabalha dentro do nosso próprio eu. A gente vai criando muletas, apoios, e vai criando dependência, carências. Um beijo, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. O Luiz Leite Ferreira. André, tem pessoas que vivem
em um relacionamento contra a própria vontade, mesmo sabendo que isso não leva a lugar nenhum. Boa tarde, um abraço. Bom, meu querido, tem gente que vai viver então num relacionamento contra a própria vontade? Então tem que se perguntar, por que eu estou vivendo num relacionamento contra a minha própria vontade? Eu estou vivendo esse relacionamento por quê? Porque a pessoa está me chantageando? Que tipo de chantagem? Porque na verdade a pessoa fica falando que vai se matar, a pessoa fica falando que não sei o quê. Por quê? Porque tem outras situações que fazem com que eu permaneça nesta relação. Quais são as situações? Quais são os fatores? O que me impossibilita então de colocar a minha própria vontade? A gente tem que se questionar, sabe? Porque às vezes a gente cria alguns empecilhos porque é mais cômodo a gente também permanecer nessa situação. É mais cômodo. Não, mas eu, por vontade própria, eu não queria permanecer. Tá, você não queria permanecer nessa relação? Por quais motivos? Quais são os motivos para você não permanecer nessa relação? Já que você não tem vontade. Não é pela sua própria vontade, é por vontade de quem? Então é por obrigação? Então é uma outra pessoa, a outra pessoa, já que é um relacionamento, né? É a outra pessoa que está então fazendo com que você permaneça ao lado dela, mesmo que isso seja contra a sua vontade. Tá, só que nós somos livres. Como eu tenho me posicionado diante do que essa outra pessoa tem feito para que eu permaneça, ainda que seja contra a minha vontade, ao lado dela? Qual tem sido o meu posicionamento? Por que eu não consigo me posicionar? Por que eu me sujeito então a isso? Por que me sujeito a isso? Por que permito permanecer nesta situação, mesmo sendo contra a minha vontade? Mesmo sabendo que é algo que não me leva para lugar algum? É isso que eu quero para a minha vida? Eu quero ficar diante de uma porta que não me leva para lugar nenhum. Por isso que depois isso me traz desânimo, eu vou ficando desleixado e eu vou ficando desacreditado de tudo, porque na verdade eu não tomo posicionamento. Escuta, peraí, será que eu não posso agir com clareza? O diálogo não resolve nada então? Quando a gente tem clareza das coisas e as pessoas entendem, quando a gente tem clareza das coisas, quando a gente coloca as situações, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender a honestidade. Prova disso são os grandes conflitos por causa de término de relacionamento. A gente sempre se sente injustiçado, porque na verdade é a rejeição. Só que na verdade, muitas vezes, por trás de um término de relacionamento, muitas vezes, tem vários tipos de término e várias situações e várias maneiras de como se termina um relacionamento. Porém, tem várias que, na verdade, a gente está se sentindo injustiçado, a gente está malhando a outra pessoa, quando na verdade, a outra pessoa foi apenas e tão somente honesta com a gente. Eu não sinto mais. Eu não gosto mais como eu gostava antes. Eu quero terminar. Só que a gente não aceita. Então, tem muitas situações em que a outra pessoa foi extremamente clara conosco, mas é nós que não queremos enxergar o que está claro diante de nós, porque nos faz mal. Eu estou me sentindo mal porque eu estou me sentindo rejeitado. Então, já que eu estou me sentindo mal, eu quero transformar outra pessoa numa pessoa mal. E para ser uma pessoa mal, ela tem que ter feito alguma coisa ruim. Eu não posso considerar que ela foi honesta. Já se viu. Então tem muita coisa que a gente precisa questionar. Escuta, mas por quê? Eu já tentei agir com clareza? Eu já tentei mostrar com clareza? Se eu agir com clareza, então por que eu permaneço contra a minha própria vontade? Quais são as razões para eu permanecer então numa situação aí contra a minha própria vontade? E se eu permaneço numa situação contra a minha própria vontade, que tipo de motivação que eu tenho? É isso que muitas vezes a gente tem que usar. Se a outra pessoa quer nos chantagear para que a gente fique ao lado dela, escuta, mas você não gostaria que eu estivesse ao seu lado por opção? Então, sinto muito, mas o meu sentimento eu não tenho mais correspondência em relação a você. Tivemos uma história, eu tive um sentimento por você, mas que não existe mais.
eu não consigo mais optar por você. E você vai querer, então, me obrigar a permanecer ao seu lado? Você gostaria que eu estivesse ao seu lado por obrigação? Você vai me chantagear para eu permanecer ao seu lado? Não seria muito preferível que eu estivesse ao seu lado por opção livre, que não é mais o que está acontecendo, porque o sentimento não existe mais em mim? Agora, se diante de tudo isso a outra pessoa ainda fala, não, você vai permanecer sim, porque você tem que ficar aqui do meu lado, porque não sei o quê. Então, aí é maldade dela. E aí eu tenho o rabo preso com ela, por quê? Por que eu tenho o rabo preso com ela? Vai me denunciar? Vai falar o quê de mim? Para que eu permaneça ao lado dela, então, como escravo sexual? Quer dizer, contra a minha própria vontade eu permaneço ali ao lado. Olha, não é? Ai, não consigo nem me imaginar numa situação dessa. Enfim, muito obrigado, meu querido. Né? Pense e veja os motivos e as razões aí com você mesmo. Pense, reflita e analise certinho. Muito obrigado, um abraço a você, Luiz. O Felipe Pádua, André, lembra de mim? Claro que eu lembro, né, Felipe? Dei aula para você 3 anos, né? Aí vai a pergunta, por que está cada vez mais raro uma relação durar por muito tempo? Quais são os erros que muitos casais cometem? Olha, Felipe, se eu fosse ficar falando aqui, primeiro que daria um outro livro, né? Para eu escrever outro livro. Por que está cada vez mais raro uma relação durar por muito tempo? Daria para a gente falar sobre a liquidez das relações, tudo aquilo que eu também já falo aqui, já falei em outros vídeos, em outras situações, já falei sobre o mundo da instantaneidade no qual a gente vive, da descartabilidade. Então, enquanto isso está nas coisas, as coisas são instantâneas e descartáveis, tudo bem. Só que isso também vai permeando as nossas relações. As relações começam a serem instantâneas e também, por sua vez, descartáveis. É muito mais fácil. Porém, isso também não é só por conta dos avanços tecnológicos e da instantaneidade das coisas próprias da tecnologia e da descartabilidade que faz parte, por sua vez, de hábitos saudáveis. Eu não vou querer tomar injeção com uma seringa que o outro acabou de tomar. Então, por questão de saúde, de higiene, as coisas têm que ser descartáveis mesmo. Para que o bom andamento de uma empresa aconteça, eu preciso, para que rode os programas de forma adequada, eu preciso de uma internet rápida. Então, tudo bem. Mas não é só isso. Só enquanto avanço tecnológico e que traz essa característica da instantaneidade e da descartabilidade e que, por sua vez, isso pode permear nossas relações humanas, instantaneidade e descartabilidade. Mas também contexto social. Sem dúvida alguma, a gente tem que olhar o contexto social. O contexto social é outro. Quando a gente olha 60 anos atrás, por exemplo, quando a gente olha anos atrás, e você vê, por exemplo, a questão, nem tanto assim, eu tenho 38, a lei do divórcio é de 1977, que é quando eu estava nascendo, 38 anos atrás, a lei do divórcio. Antes disso, não era permitido o divórcio. Então tinha todo aquele tabu, toda aquela coisa em cima do divórcio, a mulher separada, né? Então existia uma grande pressão social vinda ainda desde a época em que a mulher era absolutamente submissa ao seu marido e deveria aceitar tudo o que o marido fazia, os casos extraconjugais e assim por diante, e todas as atitudes dele de desconsideração, descaso em relação a ela, porque ela era totalmente submissa e dependente, ela dependia dele. Para a própria subsistência, ela dependia. Então ela tinha que baixar a cabeça, se fazer ali, os casamentos arranjados e todas aquelas coisas. Então, quer dizer, a gente sai de um contexto assim, para hoje um contexto onde, não estou dizendo que, pelo amor de Deus, que as mulheres deveriam voltar a ser o que era antes,
Mas a gente parte para um contexto hoje de igualdade, e que tem que ter, de igualdade de direitos, de igualdade de oportunidades, apesar de ainda vivermos numa era machista, ainda as mulheres terem menos oportunidades e ainda que desempenhem os mesmos papéis, estatisticamente falando, elas ganham menos que os homens, ainda que desempenhem os mesmos cargos, por exemplo. Isso a gente vê claramente em dados e estatísticas. Eu dou aula de sociologia, isso aí a gente tem lá, né, na matéria que a gente passa, inclusive para os alunos, a partir de estatísticas e dados. Então, o que acontece? O contexto hoje é outro. Pô, a mulher não se sente mais obrigada a permanecer numa relação. Assim como também o homem. Então, são direitos iguais. Só que a gente tem que tomar cuidado. Porque para a gente sair de uma situação onde eu era obrigado a permanecer por causa de religião, por causa de preconceito social, pressão social, a mão invisível que permeia a sociedade. Então eu saio de uma época e agora eu entro numa outra época em que me parece que eu descartar, quer dizer, eu não busco nem resolver. Ah, qualquer coisinha que deu errado, então dane-se, tá, tchau, vai embora. O que não falta... Outro dia eu vi um rapaz gravando um vídeo aí, tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Já tem 7, viu, meu querido? Você tá um pouquinho, né, tem 1 bilhão atrasado aí nas suas contas. Tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Pô, aí ele usava até uns termos chulos, né? Pô, tem 3 milhões de... Aí ele usava o termo chulo, né? Vou falar pepeca, para não falar o termo chulo, que é muito feio. Tem 3 milhões de pepecas. Aí, por que você vai ficar querendo aquela justamente que não deu certo, aquela que te traiu? Pô, não é assim. Não é essa descartabilidade toda. O cara sofreu por causa de traição porque ele tinha um sentimento, sim. E por vezes ele vai querer consertar quando ele percebe que merece de repente uma segunda chance, que tem outras coisas que precisam ser levadas em conta. Parece-me que hoje a gente quer criar e ditar regrinhas do tipo, não, traiu, acabou, não sei o quê. Não, cada situação é uma, cada situação... Tem situações em que a pessoa, pisou na bola com a gente, mas a gente percebe que tem o propósito tem arrependimento, teve um arrependimento sincero, vale a pena tentar de novo. Tem outras situações que a gente fala, chega, não, já é repetição. Agora, a gente então, tudo isso que eu estou dizendo, tem que tomar cuidado, porque sair de uma situação em que eu era obrigado a aceitar, obrigado a engolir e permanecer por causa do peso social, para uma outra situação, em que parece que então, tem 3 milhões de pepeca, aí você vai ficar atrás de uma. Dane-se, não é bem assim. Nós não somos essa coisa que vai passando na esteira, em produção, em fábrica, vai passando na esteira, vou selecionando, sai, agora pega, vem. Não, nós temos sentimento, a gente desenvolve sentimentos, a gente tem afeto, a gente tem afinidades. São as relações líquidas que se dissolvem assim, que estamos vendo relações líquidas acontecendo aí, o amor líquido acontecendo. Então, calma. Vamos analisar. Eu tenho a minha situação. Assim como eu tenho que perceber também que o meu sofrimento também, o processo pelo qual eu passo, por exemplo, de término, ele não é assim, tá? Eu quero igual, a dor está no meu coração e eu quero que ela saia do meu coração rápida, instantânea, eu quero que descarte essa dor logo, e instantaneamente ela some do meu peito. Não é assim, é tudo um processo, eu preciso avaliar, reconhecer, eu tenho que fazer uso da minha razão, da minha reflexão, repensar, pensar, olhar as características que constituem cada situação, a situação na qual estou, o contexto no qual estou, o que de fato representava
aquela relação para mim, por isso que estou sentindo o que estou sentindo. Eu entendo que é um processo, eu entendo que é processual. Pô, eu entendo que eu sou um ser humano. Eu entendo determinadas expectativas, eu consigo distinguir onde de fato eu criei expectativas, por que eu criei, o que eu projetei, o que eram aí então ilusões minhas, em cima de algo que na verdade nem foi a pessoa que projetou, fui eu que criei em cima dela. Então eu vou analisando cada coisa, com calma, com cautela, ao invés de já ir descartando tudo. Pô, vale a pena sentar, conversar? As pessoas não querem mais dialogar. É mais fácil descartar. É mais fácil. Ah, o mercado está amplo, aí o que não falta é pepeca. Olha lá, são 3 milhões de pepeca. 3 bilhões, né? São 3 bilhões de pepeca, você vai querer justo aquela. Cara, dane-se. Meu, não sei o quê. Então, vai se criando essa insensibilidade. Eu nem queria citar esse exemplo aqui, mas eu vou citar porque acho que então ele entra dentro do que eu estou falando. Um dia eu estava lá na rádio apresentando meu programa e estava dando uma fuçada do Face da Peixa, né, Peixa safada, cachorro ordinário. Eu estava no Face da Peixa porque eu, enquanto página, não consigo pesquisar, página é um saco. Então estava no perfil da Peixa, enquanto estava fazendo o meu programa, estava na hora do intervalo, e aí eu vi uma postagem de um rapaz que colocou assim, na noite anterior, por exemplo, ele tinha colocado, se sentindo triste, sentindo saudade. Na noite anterior ele colocou, sentindo saudade. Depois, meio-dia do outro dia, que era o dia que eu estava lá vendo, ele colocou, se sentindo triste, e o emoticon lá chorando. Aí um rapaz comentou assim, embaixo da postagem dele, do se sentindo triste, desculpe o termo, mas eu vou usar o termo exatamente como ele falou, tá? Então desculpe o termo, mas é o termo que ele colocou lá. O rapaz colocou assim, chupa-rola. Pensei, gente, que isso? Como assim? Aí eu fui verificar as fotos, porque eu pensei, esse cara não deve ser amigo. O cara nem viu que o cara postou isso aqui pra ele, chupa-rola. Aí eu fui ver as fotos. Nas fotos, aquele cara que mandou o outro que estava se sentindo triste chupa-rola, ai, cada coisa, né? Chupa-rola, fala como assim, né? Fala que como se fosse, vai comprar pão. Comprar pão, chupa-rola. Então, quer dizer, o outro era o parça. Olha o meu parça aqui. Estão tirando foto, não sei o quê. Olha o parça, meu parça. Meu, que parça é esse? Que companheiro é esse que manda o outro chupar rola a hora que o cara tá triste? Que não se sensibiliza com a dor do outro? Nós não somos esse instinto que tem 3 milhões de pepeca. Desculpe, estou sempre trocando. Tem 3 bilhões de pepeca. Por que você vai querer justo essa? Essa sim, me trouxe sofrimento. Eu preciso entender o sofrimento. Senão eu acho que as coisas são tudo assim, descartáveis, que pode ser descartada desse jeito. Não, elas têm que ser trabalhadas. Não adianta eu querer descartar para debaixo do meu tapete emocional, porque isso aí não vai me fazer bem. É sujeira acumulada debaixo do tapete e isso não me faz bem. Eu querer descartar. Meu emocional eu tenho que resolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lidar com ele. Não adianta querer descartar para querer resolver instantaneamente e momentaneamente, porque depois volta. Momentaneamente, instantaneamente, momentaneamente eu resolvo a situação. Resolvo? Ou eu só descartei? Para depois amanhã voltar? Volta numa forma de depressão, volta numa forma de síndrome do pânico, situações não resolvidas que foram só jogadas para debaixo do tapete e foram ali ficando na panela de pressão. Porque eu não encarei, eu não me posicionei diante de uma frustração real que aquela pepeca que me deixou me trouxe. Sim, porque aquela pepeca, apesar de ter 3 bilhões no mundo, aquela despertou em mim, e não foi a pepeca,
foi a pessoa que despertou em mim sentimento. Porque senão também fica tudo restrito ao sexo. Pô, tem 3 bilhões de... Né? Ele falou a palavra chula lá. Não, é a pessoa. Porque nós não somos instinto. O animal, ele só quer saber do órgão sexual. É o órgão no órgão. Pá, 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 pá. Acabou. Nós não. Nós desenvolvemos o sentimento. E é por isso que a gente tem que lidar com as emoções proporcionadas por esses sentimentos. Porque senão a gente está perdido. Então, Felipe, é tudo muito complexo. Por que que hoje as coisas são tão assim? São tão descartáveis? Porque as pessoas estão querendo que sejam, mas elas não são. E a gente não pode considerar que as nossas emoções são descartáveis desse jeito. A gente precisa resolver e a gente precisa se reconstruir sempre. Nós podemos nos reconstruir. Senão a gente também cai no outro aspecto. Cuidado. Olha lá, o André falou, tá vendo? As emoções, por isso que eu fico sofrendo tanto assim. Não. Tudo tem resolução. Claro que tem. Só não tem essa descartabilidade que as pessoas querem colocar hoje. Eu preciso resolver. Eu não posso decretar também a impossibilidade, porque tem gente que decreta a impossibilidade. Eu nunca mais vou amar ninguém como eu amo. Nunca mais, então também me fecha. Então, tem gente que vai de 8 a 80 e não encontra o equilíbrio. E encontrarmos o equilíbrio é a chave para a nossa vida saudável. Pô, não é impossível eu me reconstruir? Claro que não. Pode ser difícil, depende da intensidade, depende como foi a relação, eu entendo que é processual, mas eu sempre vou perceber que vou sair dessa do que aquelas pessoas que decretam já, eu vou permanecer nessa e eu nunca mais vou amar ninguém. Ou daquelas outras que querem descartar, como eu acabei de falar. Mas não resolve, não encara, não tem um enfrentamento. Certo? E falar sobre erros, quais são os erros que os casais cometem? Talvez a falta de diálogo, como eu estou dizendo aqui. Falta de diálogo, falta de posicionamento. Pô, saber entender que a gente está vivendo também, hoje, se a gente não tomar cuidado, todo mundo quer se impor, todo mundo quer falar, mas não quer mais ouvir. Eu tenho que entender que relacionamento não é competição. Sabe, as pessoas ficam ali se competindo, tirando cabo de força. Então tem gente que vai querer fazer o joguinho de ciúme, na verdade porque quer mostrar que está podendo mais. Porque entende a relação como se fosse uma competição. Não entende que, pô, a relação é um barquinho, é uma canoa. Igual aquelas provas, prova de canoagem, acho, né, que chama aqui, não sei. Que, pô, tem que remar junto. São 2 pessoas, mas numa única canoa. É uma única relação, mas constituída de 2 pessoas. E elas têm que ter disposição para remarem juntas. Ou, como eu li esses dias, igual uma dança de valsa. A hora que um dá um passo para frente, o outro dá um passo para trás. E é muito bacana isso. É o aparar das arestas. Pô, tem hora que eu preciso recuar. Agora você pega 2 bicudos que sempre ficam se enfrentando. Porém, recuar não é anular-se. Eu recuo, mas sem perder quem eu sou. Eu recuo porque eu percebo que agora eu preciso também recuar, eu preciso ouvir a outra pessoa. Tem hora que a gente precisa ceder. É sempre esse aparar de arestas. Tem hora que a outra pessoa cede, tem hora que eu cedo. É fazer com que a gente vá se encaixando. Talvez, né, um dos erros seja esse. Tem muitos erros. Eu querer ter controle sobre a outra pessoa, eu desenvolvo então o ciúme paranoico, eu me considero proprietário da outra pessoa, e eu acho que é o meu ciúme que acaba controlando ela. Eu não acredito que ela esteja ao meu lado por opção. Eu acredito que, na verdade, quanto mais eu controlo, quanto mais eu controlo, mais eu a tenho. Olha lá, eu a tenho, eu sou o dono dela. Então tem muitos erros, né? Meu Deus do céu, vou passar a noite inteira aqui. Pelo amor de Deus, eu já quero dormir, Felipe. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Gente,
Aliás, obrigado a todos vocês, viu? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Conheça meu site, andrevassolini.com.br. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Me siga lá. Muito obrigado e um forte abraço.